Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Que a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Opinião Livre no ar, e hoje eu converso agora com o médico Dr. Josué Bales, que é médico terapeuta cognitivo-comportamental, é uma das suas especializações, né? Mas também é especializado em cirurgia. Operou muito tempo, doutor Josué? Eu operei muito tempo. Tá? Eu operei até uns 5 a 10 anos atrás. E hoje ainda tenho uma equipe de cirurgia operando, mas eu faço mais a parte de apoio hoje psicológico. Né? Quantos anos de medicina o senhor tem? 30 anos. 30 anos. Bom, reiterar o que eu já disse fora do ar, é um prazer tê-lo comigo aqui no programa. O cirurgião é um jeito diferente, né? Você ter a capacidade de cortar o outro em várias camadas, mexer lá dentro, tirar coração, botar coisa, tirar coisa, ficar horas e horas ali. E com a vida de uma pessoa que você está trabalhando, né, nas suas mãos, isso não é para qualquer um. Acho que a sociedade reconhece isso. Por que o senhor começou a sua carreira na cirurgia, doutor Josué? Eu comecei na cirurgia por uma necessidade íntima minha. Eu achava que a medicina interna, apesar de interessantíssima, tinha uma limitação orgânica. E na cirurgia a gente podia penetrar dentro da cavidade e se realizar mais como médico. E na minha evolução, eu passei depois para tratar as doenças emocionais, que é mais íntimo ainda. A gente chega na alma humana. Pois é, porque eu quero começar do seu início de carreira. O senhor na infância, por exemplo, já notava ou na adolescência que queria ser médico ou não? Isso aí é um chamamento, é como um sacerdócio. Com 12 para 13 anos, eu já sabia que meu destino seria a medicina. Eu fiquei sabendo que teve um grande médico neurocirurgião que quando ele era menino ele operava os passarinhos. Existem essas histórias, mas não obrigatoriamente isso funciona desse jeito. Tá? Eu diria assim, que a gente pode notar uma tendência da pessoa para a medicina pelo interesse na anatomia, interesse na própria psicologia humana, né? Interesse na biologia em si. Tá? Não obrigatoriamente fazer dissecções. A medicina é uma ciência antiga, milenar. Sim, a medicina é a segunda profissão mais velha da humanidade, né? Dizem, Qual é a outra, né? os jornalistas dizem isso também. Falam isso. Né? Então, assim, na Idade da Pedra já se encontra vestígios de pessoas operadas, de trepanações cranianas, por exemplo. Bem feitas para a época. O paciente sobreviveu. Sobreviveu? Sobreviveu porque a gente encontra aqueles ferimentos cicatrizados. O osso está cicatrizado. Então ele foi operado, foi drenado o hematoma cerebral, pericerebral nele e sobreviveu.
Bom, numa viagem que eu fiz agora há alguns anos ao Peru e Cusco e Machu Picchu, a gente descobre lá, eu até comprei, o bisturi dos Incas. Eles tinham um bisturi que era em formato do deus deles lá da medicina, uma peça afiadíssima, e eles faziam cirurgias, lógico, dentro daquele primitivismo até, mas eles faziam muitas cirurgias. Fazia o homem antigo, tá? Desde do primeiro alvorecer da humanidade, ele já tinha assim, um sistema de redução de fraturas, um sistema de diagnóstico de doenças primitivo, mas tinha. Quando é que a humanidade, doutor Josué Bales, veja que eu estou indo para a gente chegar na questão emocional, que é uma coisa relativamente nova na nossa história, né? Quando é que a humanidade deu o grande salto do ponto de vista da medicina? Olha, com certeza foi com a descoberta da anestesia. Porque até ser descoberta a anestesia, que foi no início do século passado, assim, grandes hospitais tinham 1, 2 cirurgias por ano. Não passavam disso. Aliás, tem um livro muito bom que ilustra isso, que é O Século do Cirurgião, que ele começa a descrever como era a vida do cirurgião antes da anestesia. E o segundo grande salto qualitativo na medicina foi a descoberta dos antibióticos, depois da Segunda Guerra Mundial. Mudou radicalmente o perfil da evolução dos doentes. E as pessoas passaram a sobreviver, né? Muito mais. Uhum. Sim, tanto que assim a longevidade que nós temos hoje, tá, que pulou assim exponencialmente, a média de vida de um romano era 26 anos. Não que não tivesse velho, mas a média era 26 anos. Hoje a média dos países desenvolvidos é mais de 80 anos. Grandes massas, centenas de milhares, milhões morriam de gripes, né? Sim. Olha a peste negra, o que fez na Europa. Chegou a se duvidar que a humanidade, pelo menos na Europa, iria sobreviver. Hoje a gente se apavora quando numa comunidade morre de uma gripe específica 100, 200 num ano, né? Exatamente. A nossa sensibilidade é muito maior agora. Tá? Até o fim da Idade Média não se dava nem nome para as crianças, que era tão comum a criança morrer, tá? E tinham tanto filho, que só depois que passava a ser dos 5 anos de idade davam nome. Assim é. Era assim. Morte de criança não era nem significativa, do ponto de vista emocional. Consequentemente, as ligações entre pais e filhos eram completamente diferentes. Completamente diferentes. Eram ligações muito mais tênues. Até se diz assim que a adolescência é uma invenção moderna, que não tinha antigamente. Antigamente, digo até 100 anos atrás, passava-se da infância para a maturidade. Olha, a obra de Shakespeare, Romeu e Julieta, a mãe da Julieta está muito preocupada que ela tem 15 anos e não casou ainda. E diz assim, eu com a tua idade já te tinha nos braços. Claro, interessante. Doutor Josué Bales, o que é a terapia cognitivo-comportamental? É um tipo de terapia que foi criada por um psiquiatra chamado Aaron Beck, na década de 60. Ele é considerado um dos 4 psiquiatras mais influentes do mundo até hoje. Ele que tem 50 anos. Ele está vivo ainda. A terapia tem 50 anos. 50 anos. Ele está vivo. Está vivo, 98 anos, se não me engano. E ainda é o líder do Beck Institute. Mas ele criou essa terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia assim, baseada em evidências. Ela é testada e é visto que ela funciona. Tá? É uma terapia que é direcionada para o sintoma e é uma terapia que é limitada no tempo. Se espera assim que de 20 a 30 sessões a pessoa melhore. Como é que funciona? Nós estamos falando do quê? Vamos explicar para o nosso telespectador leigo, doutor José. Bom, funciona assim. O Beck viu que alguns pacientes, quando ele começou a estudar depressão, que tradicionalmente a depressão era considerada assim, agressão virada contra o ego, virada contra a própria pessoa. E ele começou a ver que não era bem assim, que o que ele enxergava era uma tríade, que é chamada tríade cognitiva da depressão. A pessoa acha a si mesmo sem valor, acha o mundo sem graça e acha o futuro como sem nada bom no futuro. O futuro é negro, digamos. Não consegue ver nada de positivo na sua existência. Falando nos casos mais profundos. Exatamente. Mas assim, profundo ou superficial, essa tríade sempre vai se ver. Tá? E nota-se o quê? Que a pessoa tem isso aí, tem esse tipo de postura ante a vida, porque ele enxerga as coisas por um prisma errado.
Ele enxerga as coisas por um prisma negativo. É terapia cognitivo-comportamental, porque cognição é como a gente recebe a informação do mundo e a processa. E esse tipo de pessoa processa a sua informação de uma maneira muito negativa. Ele enxerga tudo de uma maneira negativa. E isso leva ele a um processo depressivo. Como é que você faz para mudar o mindset de uma pessoa que se vê da pior maneira possível? Bom, a primeira coisa é que não se entra diretamente pela cognição, se entra pela ação. Tá? O ser humano é um tripé, ele é formado de emoção, razão, tá? E os seus próprios sentimentos, tá? Que é um pouco diferente da emoção, depois eu explico isso aí. Para as terapias normais, nós somos nossas emoções. Tá? Na cognitivo-comportamental se viu o seguinte, nós não somos nossas emoções, nós somos o barco, nossas emoções são o mar. Que é mais ou menos a ideia platônica. Para Platão, um homem era uma carruagem puxada por 2 cavalos. Uma é a razão e a outra é a emoção. Se um dos dois puxa para um lado a mais, a carruagem anda em círculos. Só que nós não somos nem nossa razão, nem nossa emoção. Nós somos o cocheiro. Nós temos uma coisa superior a isso aí. Ou transcendente a isso aí. Então, no caso de uma depressão, a gente sempre começa pela ação. Fazer a pessoa atuar. Vamos botar uma depressão bem profunda, daquela pessoa não quer nem sair da cama. Tá? A gente começa vendo o que ela gosta de fazer, o que ela sabe fazer especialmente, e começa a mobilizá-la por aí. A terapia cognitivo-comportamental pode agir nesses casos bem profundos. Pode, é a terapia atualmente mais validada para isso. É mesmo? Né? Exato, pegar os grandes livros de psiquiatria, por exemplo, o livro básico da psiquiatria, que é o Kaplan e Sadok, a indicação precípua é terapia cognitivo-comportamental. Bom, aí pega o indivíduo ali e começa a fazer um trabalho. Primeiro um trabalho assim, tirar a pessoa do processo depressivo. Começa a fazer o quê? Fazer ele atuar, fazer ele agir. entra o medicamento também, Eventualmente sim. os antidepressivos. Exatamente. São juntos, né? Juntos, como eu digo para meus pacientes, o antidepressivo ele funciona como um carro. Dá para ir daqui a Torres a pé? É possível, mas leva muito tempo, não há porquê. O antidepressivo atualmente é usado, tira a pessoa da crise e depois ele é retirado. Não é obrigatório que se use para sempre. Eventualmente se usa para sempre. A tendência natural, veja, estou dizendo a tendência, né? Quanto mais jovem, menos tempo se usa o antidepressivo. Hoje é assim. Hoje é assim. O primeiro antidepressivo foi o lítio, né? O lítio, na verdade, é um estabilizador do humor. É mais para um antipsicótico. Perfeito. Primeiro, os antidepressivos foram os antidepressivos tricíclicos. Tá? Anos 60, é isso? Por aí. Eles eram muito tóxicos. Eventualmente, se necessário, se usam em depressão refratária. Tá? Mas o primeiro antidepressivo, assim, que pegou pesado, que ficou moda, foi o Prozac. Olha, A fluoxetina. que realmente Enfim, mudou, funcionou. isso. Mas tem coisa mais moderna agora. Ainda é um bom antidepressivo, pode ser usado, mas E continuam saindo coisas novas, né? continuam, cada vez tem mais. Né? E cada vez mais específicos para determinadas patologias, determinadas doenças. O efeito colateral que eu me lembro lá nos anos 80, 90, ali que se falava do Prozac, inclusive em filmes, é que acabava com a libido do sujeito, era o efeito colateral. Realmente, em alguns casos acontecia mesmo. Hoje tem antidepressivos que até estimulam a libido. Eu não vou dizer o nome aqui, não fazer o merchandising, né? Mas existe. Bom, então tem muitas opções. Mas voltando para a questão da terapia cognitivo-comportamental, o senhor falou 30 sessões? Em média, 20 a 30 sessões. Tem gente que vai mais longe, mas se espera que em 30 sessões aquele problema pontual seja resolvido. A pessoa é convidada a mergulhar no seu próprio íntimo? Não obrigatoriamente. Ela até é capaz de mergulhar depois que ela estiver forte para isso. O que acontece? Vamos botar assim um exemplo bem clássico. Ansiedade, que vamos dizer assim, é o que mais se nota. Hoje, a característica da sociedade moderna é a ansiedade. Tá? A tríade da ansiedade é assim, eu como frágil, a pessoa se vê como frágil, o mundo como perigoso e o futuro como incerto. Naturalmente, com essa tríade, a pessoa vê isso aí fortemente, né? Bom, por que ela pode estar ansiosa? Ela pode ser ansiosa? Tem vários motivos, botando os motivos mais comuns. Tá? Em algum momento do seu desenvolvimento,
Vamos botar uma coisa assim, eu vou simplificar muito. A criança se despreocupou, foi brincar, não fez uma prova, se deu mal e levou uma chamada de alguém que amava muito. Aquilo chocou muito ela. Às vezes, o chamamento assim pode ser pior do que até um espancamento. Então ela ficou mal com isso. Algum tempo depois, o processo se repetiu. Ela relaxou, se saiu mal de novo, levou uma nova chamada. Ela criou nela uma crença, tá? Que se eu não ficar ansiosa, eu não funciono. Isso acontece muito. A pessoa tem uma crença quase messiânica, quase religiosa, na ansiedade como fator protetor. Isso faz que a pessoa funcione mal, ela sofra. Ela funciona, mas sofre. Porque a gente não pode confundir a ansiedade com a tensão. Na verdade, a ansiedade e a tensão devem se confundir muito. Por exemplo, qualquer atleta sabe que para funcionar bem, ele não pode ficar nervoso, não pode ficar tenso, não pode ficar ansioso. A ansiedade, nós estamos falando aquela gelatina, aquela quase não respiração, né, que paralisa o sujeito em determinado momento. Pode chegar a paralisar. A ansiedade, na verdade, é uma preparação para a luta ou para a fuga. Só que quando a gente não pode nem lutar nem fugir, a tendência é paralisar. Aliás, a paralisação é o reflexo do filhote. Um animal adulto, ou ele foge, ou ele luta. Mas um filhotinho ele fica bem quietinho para ver se não é descoberto. Eu vi um relato uma vez de um sujeito que não conseguia dormir e ele tentou dormir sem o auxílio do ansiolítico, da medicação. E ele passava madrugadas levantando da cama e caminhando na sala e fumando e tal, e voltava para a cama e não dormia. 6 da manhã o cara estava liquidado e já tinha que trabalhar. Então, em determinado momento ele não conseguiu, foi para o ansiolítico, passou a dormir. Sim. O ansiolítico ele funciona bem como resgate. Rapidamente, durante um curto período de tempo, dá para usar ansiolítico. Mas, na verdade, hoje em dia, a gente tende a usar para ansiedade crônica o antidepressivo. Mas o melhor ainda é fazer uma terapia direta, descobrir qual é a causa da ansiedade. E, assim, também estou simplificando, mas de uma maneira geral, como é que se trata a ansiedade? Tem que desconstruir essa crença que a ansiedade é protetiva. Na verdade, o que é protetivo é uma atenção. Então, a gente começa a reforçar mecanismos que privilegiam a atenção e diminuem a ansiedade. Reforça isso objetivamente, tratando do tema? Treinando. É um treino. Primeiro, a pessoa todos os dias, ela tem que, como tema de casa quase, se desacostumar a ser ansiosa, aceitar ser um pouquinho menos ansiosa e um pouco mais atenta. Tá? Isso aí leva devagarinho o cérebro a aceitar que a ansiedade não é protetiva para ele. Porque isso aí funciona como aquela história, uma mulher que andando dando voltas na casa, por que está fazendo isso aí? Para afastar os tigres de Porto Alegre. Mas não tinha tigre em Porto Alegre. Viu como funciona? Porque a pessoa ansiosa entra num loop. Ela é ansiosa e mais ou menos as coisas dão certo. E ela começa a acreditar a ansiedade o seu sucesso. Quando na verdade não tem nada a ver. A gente fica assim no dia a dia. Quem é que foi botar um copo numa mesa, não quebrou o copo e começa a dizer, viu, eu fui descuidado. Mas se fizer um filme e olhar para trás, ele não foi descuidado. Aconteceu porque tinha que acontecer. As coisas acontecem. Exatamente. Ainda na questão do medicamento, do ansiolítico, e o uso muito tempo causa dependência, né? Do ansiolítico em si pode causar. Ele pode causar também o que se chama de taquifilaxia. Ele para de funcionar. Por isso que a tendência moderna é tratar a ansiedade, ser tratada com remédio, usar um antidepressivo. Agora, doutor Josué Bales, cada organismo responde de uma maneira. Por isso é necessário o acompanhamento. Exatamente, cada caso é um caso. Assim, existe desde isso que eu disse, que é um condicionamento de primeira infância que causou ansiedade, até realmente coisas mais graves. Tá? Às vezes um abandono, um estupro, um abuso, né? Que daí é bem diferente, como é que você vai tratar? Tem como tratar, por exemplo, uma pessoa vítima de um abuso sexual, de um estupro, e a pessoa ficou com trauma, e a pessoa tem como, através da terapia cognitivo-comportamental, zerar isso? Zerar de uma maneira geral, não. Aquilo sempre vai existir. Mas pelo menos ela pode ressignificar e trabalhar aquilo de uma maneira mais clara.
Eu citei este exemplo, mas isso vale para qualquer trauma, né? Qualquer trauma, um assalto, um acidente de carro. O que acontece é que a gente tem que pensar assim, ó. Os eventos que acontecem depende de como a gente ressignifica eles, como a gente enxerga eles. Geralmente a pessoa que sofreu um trauma muito grande, ela tende a revisitar aquele trauma. Ela revisita, revisita, revisita e aquilo cada vez sensibiliza mais ela. Então ela tem que aprender assim, a entrar dentro do trauma, encará-lo de frente e depois abandoná-lo. Nesse sentido, a gente só pode esquecer o que a gente lembrou. Então é isso que o terapeuta faz. Ele entra dentro dessa vivência com a pessoa, ajuda ela a enfrentar aquilo ali e depois que ela enfrentou aquilo ali, ela tem que ser ensinada a esquecer daquilo. Porque muitos das nossos traumas, nossas tristezas, é porque a gente está continuamente revisitando e reforçando aquilo. Tá? Imagina, pode... Tem técnica para a pessoa ir tirando esse trauma do centro da sua atenção? Tem técnicas assim, ó, a discussão socrática, a pessoa começar a conversar, olha, me aconteceu isso, por que aconteceu? E vai elaborando aquilo ali, como a gente diz. Eu não posso estar direitinho assim, explicar exatamente qual é o tipo de técnica, mas vamos botar uma coisa mais simples. Tá? Por exemplo, uma fobia de avião. Tem várias técnicas para usar. Tá? Uma que eu uso muito, por exemplo, a pessoa imagina, na terapia lá, imagina que está indo em direção ao aeroporto. Pegou o táxi ou o Uber, está indo para o aeroporto. Ela vai chegar no aeroporto e eu peço que ela levante o braço no momento em que ela sente mais ansiedade. Ela chega, olha, eu entrei no aeroporto, estou com medo, sinto muita ansiedade. Volta. Vamos de novo, estou em casa, fiz a minha mala, peguei o táxi, fui para o aeroporto. Tá? Agora eu senti medo quando eu vi o avião. Vamos de novo, e volta de novo. Tudo a nível de pensamento. A nível de pensamento. E vai até, olha, conseguiu entrar no avião, em imaginação. Tá? Isso pode levar algumas sessões. Bom, daí ela vai ter que ir para o avião. Às vezes pode acontecer do terapeuta viajar com ela. Nunca me aconteceu, mas um colega meu foi com o paciente dele, pegou o avião, foi até São Paulo, tomou um cafezinho e voltaram. O que é interessante nisso aí é que se a pessoa não viajar de avião, eventualmente, pelo menos uma vez por ano, a terapia pode voltar a fobia. A fobia tem isso, é. Tem isso. Então... O pânico também, o cognitivo comportamental se presta para o tratamento do pânico? Se presta. O pânico, ele é um tipo muito especial, muito agudo, instantâneo, assim, pontual, de ansiedade. A pessoa realmente pensa que vai morrer. Então, assim, a cognitivo comportamental tem técnicas que a pessoa começa a se preparar para o ataque de pânico. Ela pode prever o ataque e pode adotar comportamentos que a protejam. Isso aí vai depender, cada caso é um caso, então as técnicas variam. Mas de uma maneira geral a gente consegue descobrir exatamente qual é o pensamento automático que vai detonar um ataque de pânico. E a pessoa consegue fugir disso aí. E o transtorno obsessivo compulsivo, aquele sujeito que precisa, para sobreviver, repetir coisas? Isso aí causa muito sofrimento para o paciente. Tá? Também se presta bem para esse tipo de terapia. São técnicas de descondicionamento, que é óbvio que a pessoa está condicionada àquilo. Né? Ela, por algum motivo, ela desenvolve o que se chama de um ritual. E esse ritual se torna muito importante para ela. E daí é um processo de descondicionamento, de maneira assim, às vezes tem que se trocar um ritual que é extremamente disfuncional por outro. Né? Um ritual mais discreto, digamos assim. Né? Para poder, vamos dizer, agir no cerne da questão. Exatamente. Algo que paralisa a pessoa, né? Exato. Mas assim, ó, a gente tem que se lembrar o seguinte, que isso é muito importante que os telespectadores saibam. Nem tudo é doença. Às vezes a coisa é só comportamental. Tem gente que não dança porque tem o pé torto e tem gente que não sabe dançar. Então, muitas vezes, o problema não é doença. A pessoa simplesmente está disfuncionada. Ela tem crenças disfuncionais que impedem ela de viver bem. E essas emoções muito fortes que a gente tem dentro da gente, todos nós temos, o terapeuta tem que funcionar como um engenheiro que pega um rio caudaloso e transforma numa usina de força, né, que usa para irrigar.
Ou seja, torna uma força selvagem numa força construtiva. Então não se trata de apagar o sintoma ou de tirar o sintoma, mas de tornar o sintoma construtivo. Roer unha, parar de fumar, parar de beber, tudo isso se aplica? Tudo isso se aplica. O cognitivo comportamental pode agir nisso? Pode agir nisso. Tá? De uma maneira geral, todas as adicções, a cognitivo comportamental funciona bastante bem. Embora assim, a adicção sempre seja difícil, né? Eu julgo assim que algumas adicções, elas têm um poder tão grande de sedução da pessoa que às vezes é muito complicado tu tirar isso aí, né? Por exemplo, o crack, ele praticamente não dá assim uma síndrome de abstinência como se imagina, né? E no entanto é dos mais aditivos que tem, né? Até porque a adicção é um capítulo à parte na história da psiquiatria e assim, não se é adicto porque se quer ou porque se foi exposto. A adicção, ela é um fenômeno metabólico, o adicto é um doente. Se eu pegar um ser humano normal, comum, qualquer um de nós, que não tem tendência à adicção, mesmo que pegue, exponha crack, cocaína, heroína, tudo junto, qualquer um de nós vai ter síndrome de abstinência, vai passar mal, mas não vai se viciar. É alcoólatra. Alcoólatra não é para quem quer, é para quem pode. A pessoa tem que ter uma rota metabólica para o álcool desviada. Questão química. Uma questão química. Dr. Josué Bales, só para a gente finalizar, excelente conversa. Algumas dicas de saúde mental o senhor poderia nos dar? A Associação Americana de Psiquiatria, ela preconiza o seguinte: à noite, antes de dormir, a pessoa deve lembrar o que fez de bom durante o dia, fazer uma listagem do que fez de bom e também, se necessário, uma listagem do que fez de não tão bom para melhorar. Porque às vezes a gente tem uma má ideia de nós mesmos. Nós somos muito mais capazes, produtivos e felizes do que a gente imagina, mas a gente tende a olhar só o nosso lado negativo. O fato de olhar o que a gente fez de bom e tomar consciência do que não fez de tão bom para melhorar, não para se criticar, é para melhorar, faz um bem enorme para a saúde mental. Esse exercício, todos os dias durante um mês, a pessoa muda. Ajuda muito. Muito obrigado pela entrevista. Cumprimentos. Obrigado. É um prazer estar aqui contigo, Diego. Até a próxima. Igualmente. Dr. Josué Bales, médico, conversando conosco. Este é Opinião Livre. Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Que a gente faz o varejo mais forte.
Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Opinião Livre no ar, e eu tenho a satisfação de conversar com meu colega jornalista Marco Poli, um amigo de longa data. Olha, algumas décadas, né, Poli? Prazer te encontrar. Prazer é todo meu, alegria de sempre. Sempre a gente consegue fazer alguma coisa divertida, né? A gente se conheceu fazendo jornalismo e fazendo jornalismo divertido. Eu me lembro que havia um projeto de um programa esportivo no qual o Diego fazia N personagens, porque ele é dado a isso. Além do excelente repórter e âncora de televisão que é, ele tem essa veia do humor e interpreta muito bem uma série de papéis, né? E eu me lembro na época que assim, a gente passava o dia na redação dando gargalhada, né, com as loucuras que o Diego aprontava. Isso lá no começo da carreira dele, então a gente se conhece já há bastante tempo. Tá? Legal, que legal. Eu me lembro também que lá nos anos 90 tu fosse um dos pioneiros em ter o website informativo aqui, né? Capital Gaúcha. Capital Gaúcha. O que acontece? Eu fui abduzido para o mundo virtual através de uma instituição que criou-se naquela época em Porto Alegre, chamava-se Trade Point de Porto Alegre. Era uma instituição que envolvia N organizações governamentais e não governamentais, a partir de um esforço do World Trade Center. Quando foi feito, naquela época, já em 99, foi construída uma estrutura de banda larga, já que naquela época era bancado pela Prosempa, que funcionava nessa época. Engraçado que eu já trabalhei numa Carris que funcionou e a Prosempa já funcionou. Mas isso faz tempo. Faz tempo. Mas graças a isso, eu mergulhei nesse mundo. Quando eu mergulhei nesse mundo, eu passei, como jornalista, a ser fornecedor de conteúdo web. Eu reparei que, assim, eu praticamente era condenado a jogar fora muita informação, uma quantidade obscena de informação, que a minha formação jornalística me impede de jogar isso fora. Isso aqui é moeda. Então foi quando eu criei o primeiro portal de notícias do sul do Brasil, que era o capitalgaúcha.com.br, com o qual me diverti muito e fui muito feliz por mais de uma década. Desde 99 eu comecei, e aí em 2002 eu prestei minha primeira consultoria para a montagem de uma rede social, e depois também não parei mais com a consultoria de mídias sociais, e estamos no mundo virtual até agora. Ô Poli, quantos anos de carreira tu tens? O ano que vem completo 4 décadas. 40 anos de carreira. Inclusive, tens no teu currículo, fosse agente da CIA. Como é que é isso? Como eu fui funcionário público concursado do United States Information Service, via Departamento de Estado em Washington, sim, eu fiz concurso, sim, eu tirei a melhor nota e sim, eu fui galgado ao posto de porta-voz do presidente Ronald Reagan, com quem eu aprendi muito sobre a questão de o que o Estado tem que fazer, de por que o Estado tem que ter uma separação de governo e por que o governo é o problema e não a solução. Como porta-voz? Explica melhor. Um departamento de comunicação? Exatamente. O United States Information Service, embora as pessoas confundam com a CIA, basicamente... Que CIA, que teus colegas de esquerda daqui diziam que tu era o homem da CIA. Sim, eu tive que assumir essa pecha. Mas ele é, na verdade, uma espécie de... não é ministério, porque lá eles não ficam montando ministérios para qualquer coisa. É um departamento que cuida de toda a parte da informação oficial. Então, por exemplo, eu tinha um trabalho muito grande de passar aquilo... Por exemplo, o meu primeiro dia de trabalho,
na missão onde eu tinha o posto, foi naquela madrugada, o meu patrão, Ronald Reagan, bombardeou a casa de Muammar Gaddafi, Muammar Gaddafi, ditador da Líbia. ditador da Líbia, que teve um fim muito desagradável, mas naquela época era o Bambambam do norte da África. E nesse ataque, né, que não foi bem sucedido, acabou falecendo a filha pequena de Muammar Gaddafi, que era uma menina adotada, mas era filha dele, né, no bombardeio. Em vez de erraram o alvo, em vez de matar quem precisava, mataram uma inocente. E meu primeiro dia de trabalho, para chegar até a missão, eu tinha que passar pelos piquetes, né, dos protestantes, os mesmos de sempre. Só um parênteses aqui, o Reagan decidiu fazer esse bombardeio quando se descobriu da ligação do Gaddafi, do financiamento do Gaddafi, a um grupo terrorista que tinha explodido uma bomba num avião, não é isso? Matado centenas de pessoas. E aí ele bombardeou, acho que foi não sei se foi o palácio ou a residência, né? A residência oficial. E aí mandou, era Reagan, Guerra Fria, e mandou o seguinte recado: a próxima vai ser pior. Exatamente. E aí o Gaddafi sossegou o pito, né? Houve um distensionamento nas relações, porque naquele momento os Estados Unidos estavam preocupados em recuperar a sua economia, como de fato fez. Ronald Reagan conseguiu a reeleição, né, e foi talvez o melhor presidente da segunda metade do século dos Estados Unidos, né? E ao mesmo tempo ele pôde se preocupar na política internacional com uma coisa clássica chamada desinformação, que era a política que vinha no bojo encoberta pela glasnost, né, ao fim da União Soviética. Tu, quanto tempo ficasse nessa posição, hein? Eu fiquei 1 ano. Só um ano? Eu fiquei 1 ano porque assim, eu passei o concurso com a melhor nota, eu entrei no serviço. Onde é que foi esse concurso? Eu fiz aqui em Porto Alegre, no Cultural Norte-Americano, que é Binational Cultural Center. Então, eu tive que fazer um exame de proficiência num dia e no dia seguinte eu tive que fazer o concurso. E só havia uma vaga, ainda bem que eu tirei a melhor nota, fui eu o indicado. Era gente de várias regiões? Sim, do Brasil inteiro. Então, eu passei 1 ano ali. Quando eu entrei, eu era talvez o jornalista mais bem remunerado do Rio Grande do Sul, porque eu entrei ganhando em dólar, como, né, normalmente acontece, para postos norte-americanos em qualquer parte do mundo. Só que foi logo para posicionar cronologicamente, foi quando aconteceu aquele fenômeno jabuticaba chamado Plano Cruzado. 86. Exatamente. Então, graças ao Plano Cruzado, a pessoa da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, a burocrata que decidia sobre isso, né, quando viu aquilo, teve uma grande ideia para contingenciar os valores dos funcionários que tinham a sua lotação pelo Brasil, porque o dinheiro passava por essa pessoa. Deixa de receber em dólares e passa a receber em cruzados. O que, 6 meses depois, transformou-se numa tragédia. Eu era talvez o jornalista mais bem remunerado no começo do ano e era um jornalista absolutamente normal em termos de remuneração ao fim do ano. Quando o Plano Cruzado do Funaro fez água. Fez água. Depois que o PMDB elegeu quase todos os governadores do Brasil. Exatamente, porque tudo era apenas uma estratégia política para conseguir conquistar todos os governos de Estado. E 3 dias depois o presidente Sarney acabou com o Plano Cruzado. Acabou com o cruzado. E aí depois vieram aqueles cruzados novos da vida, coisa e tal. E eu digo, não, peraí, eu entrei ganhando bem, estou ganhando mal. Ao mesmo tempo eu tinha a melhor performance entre todos os meus pares de região. Né? Eu me lembro que o meu último mês de trabalho, que foi em dezembro, que é um mês atípico, jornalistas trabalham com centimetragem na época muito mais do que hoje, né? Ou com minutagem, seja a centimetragem para impressos, e a minutagem para a rádio e TV. E eu cobri, naquele último mês, que é um mês curto, que tinha só 20 dias úteis, eu cobri 17 páginas integrais de jornal impresso, o equivalente em centimetragem a 7 páginas de jornal impresso, em dias úteis naquele mês de dezembro. Quem teve a melhor performance em segunda posição conseguiu 2, ou seja, foi 17-2. É um score dilatado. Que era divulgação?
Sim, aí vinha o trabalho de assessoria, né? Então eu cobria muito bem a minha região, que pegava todo o sul do Brasil, às vezes eu entrava na Argentina, às vezes no Uruguai, eventualmente eu tinha que prestar serviços internacionais, Estados Unidos, eu tinha que levar as informações para si. Então o que aconteceu? Aquele último mês eu digo, bom, eu estou muito bem, né? E eu iria para o penúltimo degrau na escala de valores, porque como a minha nota de entrada foi alta, eu entrei com nível 8 numa carreira que vai até 10. Então no segundo ano eu já estaria no nível 9. Isso gerou toda uma série de ciúmes, porque eu trabalhava para o meu objetivo, eu cumpria os objetivos. Posto isso, né, não vai me ver aqui com paletó pendurado na poltrona por 8 horas. Tá feito o serviço? Bora. E aí então, na passagem do ano, né, disse, não, ok, beleza, tá muito bom o teu trabalho, só que tu precisa cumprir horário de expediente. Eu digo, mas eu não ganho o suficiente para isso. Vocês me desculpem. Se vocês voltarem a me pagar o que eu ganhava quando eu ingressei em dólar, que era como eu ganhava, eu repenso a posição. Agora eu tenho que fazer o meu serviço, que eu faço muito melhor do que qualquer outro, e eu preciso correr atrás de pila, porque eu tenho 2 filhos. E aí criou-se uma situação, disse, não, então eu saio. Eu resolvo o incômodo para vocês. Contratem alguém que passe 8 horas sentado aqui na cadeirinha e que cumpra essa função. Eu não sou essa pessoa. Trabalhava em casa? Eu trabalhava boa parte do tempo, maior parte do tempo nas redações. Eu visitava todas as redações da minha região, as de Porto Alegre, todos os dias. E os locais de fora de Porto Alegre e de fora do estado, sempre que podia. Levando informações. Levando informações, conduzindo. Eu vou dar um exemplo. Naquela época surgiu, a TV Guaíba mudou de mãos, né? Deixava de ser Caldas Júnior e foi adquirida por um fazendeiro muito bem sucedido à época no Rio Grande do Sul, Renato Ribeiro. E como tudo mudou lá dentro, a TV Guaíba, que era nova, quer dizer, já funcionava, mas assim, eles não tinham programação. Televisão nossa para nossa gente. Exatamente. Era o slogan. Eu fornecia programação, algo em torno de 3 horas de programação por dia. Que tipo de programação? Aqueles clássicos documentários, nada a ver com assuntos de governo. Documentários. Eu chegava com as fitinhas fresquinhas dos Estados Unidos, já com as legendas e ou dublagem. É interessante, mas os americanos então tinham esse interesse de divulgação? Sempre tiveram, fizeram isso no mundo inteiro desde o fim da Segunda Guerra. Isso é uma das políticas de comunicação que mais deu certo, né? Então, assim, naquela época, assim, gente, era muito difícil. Logo depois, 1 ano ou 2 depois, a TV Guaíba começou a enganar. Mas, assim, para quem não se lembra, teve um período um pouco nebuloso até acertar a situação lá, em que eles compravam filmes de Cheech Chong e reprisavam aquilo 80, 90 vezes, parece que nem era o Chaves do SBT e o Cheech Chong da TV Guaíba. O fim de noite era sempre Cheech Chong, né? Sempre repetindo os mesmos filmes. Eles passavam séries também. Tinha uma série do James West, te lembra? Teve um episódio que eu devo ter visto umas 20 vezes. Eu sempre fui fã de James West quando criança, né? Quando eu era criança, passava num horário que não me deixavam assistir. Então depois, quando eu era adolescente, ele já entrou num horário em que eu pudesse assistir, embora também já pudesse dormir mais tarde. Eu era fã, muito fã de toda aquele misto de romance com tecnologia. Era uma coisa bem romanceada, mas assim, sempre tinha umas coisinhas tecnológicas muito legais, muito interessantes. Eu gostava muito de James West. Agora, Poli, aqueles anos 80 foram anos muito interessantes. Não te dá uma saudade, às vezes, lembrando, até da ingenuidade que havia? Bom, da segurança nem fala. Se tem coisa que eu tenho saudade naqueles anos 80, é que eu cresci jogando bola até 10, 11 da noite, no verão, que a gente jogava bola meio que no escuro com as luzes dos postes da rua. A gente voltava das festas a pé para casa, porque não sobrava dinheiro, a gente gastava o dinheiro em bebida, que naquela época os jovens bebiam. Hoje também bebe, só é proibido.
Mas naquela época não tinha esse problema. Então a gente juntava os trocadinhos e comprava alguma bebida, ia nas festas. Comia um X. Comia um X na volta, então na volta tinha que optar, condução ou o X. Claro que o gordinho sempre optava pelo X, né? Naquela época tinha um Zafari na minha rua, na quadra da minha casa, cuja lanchonete funcionava 24 horas por dia. Então era uma alegria ver que eu estou chegando em casa e que sobrou uns pila no bolso, que lá tinha um cachorro quente que tinha uma salada em cima, não trouxe sensacional, era aquela fominha perfeita. Os tempos eram outros. Eu gostava particularmente daqueles anos 80, porque existia um conceito de liberdade quase infinito. Porque hoje o processo democrático que se instaurou no Brasil, ele se consolidou. Mas, ao mesmo tempo, criou-se uma coisa absolutamente dissonante e lamentável, que veio a partir dos anos 80, eu digo claramente porque o corte é que eu me formei em 83 e fui morar nos Estados Unidos, na Califórnia, em São Francisco, berço da esquerda norte-americana, né? E quando eu voltei de lá, eu já vinha acostumado a esse processo chamado politicamente correto, porque lá eu já tinha que me cuidar do que eu falava, de que tipo de piada eu contava. Todas essas coisas que hoje incomodam muito a gente de não poder falar, não poder rir, não poder fazer certos tipos de graça. Então, essa é a parte chata que cresceu nos anos 80, mas existia ao mesmo tempo tanta liberdade que, por exemplo, a gente conseguiu fundar o maior partido socialista da história do mundo. Nunca antes na história desse país houve algo como o PT, e nós cometemos esse erro, né, curtindo essa coisa da liberdade democrática e achando que o socialismo pode ser uma solução, né? Não deu certo em lugar nenhum, tampouco no Brasil, né? E felizmente com o tempo eu fui vendo por que não funcionava e por quem não funcionaria. Mas a tua saudade é da segurança também, daqueles anos 80? Com certeza, porque, primeira coisa, a gente vinha de um tempo, eu cresci no tempo do governo militar. Eu tinha 5 anos quando instalou-se o governo militar em Brasília. Ou seja, eu cresci com ele. Com 5 anos eu fui para o colégio. Então eu vivi isso aí na minha cultura. A questão da disciplina era uma questão básica na sociedade brasileira. Entende? Você pode arriscar, você pode tentar, mas vai pagar pelo erro e o excesso. E isso se perdeu completamente. Completamente, porque hoje em dia tu comete a maior atrocidade e diz, não, eu não fiz isso, eu não sabia, simplesmente foge. Não tem sequer a hombridade de dizer, fiz porque não estava certo, eu tenho que pagar pelos meus pecados. Não, a vergonha na cara e a hombridade desapareceram e deram na política lugar a coisas bastante nefastas. E isso na época, como existia essa questão da disciplina, por exemplo, eu sempre respeitei as polícias, para mim eram instituições que eu precisava respeitar. Então, por exemplo, quando a magrinhagem, que é o termo do fim da década de 70, né, estava reunida onde hoje é o Parcão, né, ali na volta da Goethe, quando chegavam os homens, como a gente dizia na época, era a hora de deitar o sebo nas canelas, senão ia ter sérias consequências, ia apanhar mesmo, ou ia preso. Que chegava a determinada hora da noite e acabava a festa, a brigada chegava, cercava dos dois lados e o pau comia, o couro cantava. Então, ou aprende a respeitar quem manda, ou vai se dar mal. E isso era uma coisa muito típica do final dos anos 70 e começo dos anos 80. Então, aprende-se a conviver com os limites da democracia, porque tem gente que mora ali e quer dormir. Né? Não é só eu que quero fazer uma gandaia com meus amigos. Também tem gente que mora ali e tem o direito de dormir. Né? Então a polícia restabelecia depois de determinada hora a ordem na região e quem não quisesse sair fora ia passar a noite lá na delegacia. Bom, o Brasil mudou muito de lá para cá. Tu estás esperançoso e até otimista com os rumos do país? Eu ouvi uma frase agora, na semana passada, eu estava no Mercado Público, que é um lugar que eu adoro, no dia 1º,
bebendo a minha primeira cerveja do ano. Eu sou aquele que vira o ano e eu resolvo dar uma limpa no sistema, no radiador, etc. E aí foi bom, é bom porque eu perco peso, né? É bom para tudo. Muito bem, e aí dia 1º de fevereiro eu estava no mercado, fazendo umas comprinhas, bebendo minha primeira cerveja do ano e olhando lá as homenagens a Iemanjá que tinha lá no centro do mercado. Então era um momento quase festivo. E aí existe um vendedor de bilhetes de loteria no mercado que insiste, faz décadas, ele insiste em tentar me vender um bilhete. E eu acho que ele não quer morrer sem me vender um bilhete. Eu não jogo, Diego. É uma das coisas, uma coisa que eu não faço, eu não jogo. E ele repetidamente vem e tenta me vender um bilhete, mesmo sabendo que eu não vou comprar nem para ajudar. E aí, dessa vez ele chegou, ele nem tentou vender o bilhete. Ele já chegou reclamando da situação, dizendo que não adianta o que a gente faça, isso antes de 2022 não melhora. Eu parei para pensar. Pela primeira vez em quase 3 décadas que esse cidadão me assedia, ele não tentou fazer uma venda para mim. Ele estava preocupado com a situação do país e me passando que antes de 2022 nada muda, porque o que tem aí este ano são os mesmos ou algo muito parecido com os mesmos. 2022 vai ser o final do próximo governo. Exatamente. Então, quer dizer, ele tem esperanças que até lá a gente consiga... Daqui a 5 anos. Sim, que a gente consiga fazer parte da limpeza, que já começou, está indo a passo de tartaruga, como é que é? A passo de formiga sem vontade, mas já começou. Então, quer dizer, hoje nós temos coisas simples e básicas a fazer. Eu digo assim, é que nem o meu Inter, que acaba de voltar para o mundo dos vivos, eu digo, nós temos coisas simples e básicas a fazer este ano. Ganhar todos os Grenais e entrar na Libertadores do ano que vem. Coisas simples e básicas. Nós temos na política que fazer coisas simples e básicas. Primeiro, eleger o menos canalha. É sempre a coisa do menos pior. Aí é complicado. Mas, enfim, que seja. Segundo, nós temos que focar a questão do judiciário. Esta 4ª instância do judiciário não pode continuar retardando todos os processos. Não faz sentido termos um STJ se nós temos 11 ministros no Supremo, no STF, que decidem ao contrário da primeira, da segunda e da terceira instância. Para que uma 4ª instância? Quantos foram os julgados e condenados nos últimos anos, desde que surgiu o mensalão? Pelo STF, eu vou só refrescar a memória. 2015, 0. 2016, 0. 2017, 0. Quantos serão em 2018? Marco Poli, obrigado pela entrevista. Sempre um prazer te encontrar. 40 anos, vai para 40 anos de jornalismo e parabéns pelo filhão que entrou agora, vai fazer faculdade de quê? Medicina na Fundação. Que beleza, vai ter um médico na família, hein? Eu tenho um engenheiro, tenho uma empresária e tenho agora um médico. Cumprimentos, tu estava todo pimpão, pai fresco, né? No Facebook e não é para menos, parabéns. Eu tô bem babão mesmo, porque assim, eu tenho nos filhos mais alegria do que eu mereço, mas que bom que caiu para mim. Né? Eu gosto muito, a paternidade me transformou numa pessoa ainda mais feliz. Legal, sempre um prazer te encontrar. Obrigado, o prazer é meu, quando precisar pode chamar. Gosto muito dos teus programas, de participar deles, de assistir. E da tua amizade, que a gente se mantém aí há tanto tempo e que se mantenha por muito tempo, né? Se Deus quiser. É claro, né? Se Deus quiser nos deixarem, né? A volta e meia a gente toma uns sustos, né? Este é Opinião Livre. Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar.
Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Que a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.